dia, São Paulo. Hoje estamos aqui com Ronald Freeman, um escritor modernista inglês que viveu entre os séculos XIX e o século XX. Bom dia, Sr. Freeman. Bom dia. Primeiramente, o senhor poderia nos contar quando nasceu, quando morreu e onde o senhor viveu? Eu nasci em Londres, em 1886, 17 de janeiro, para ser mais específico. Viajei muito nessa vida, mas queria ter conhecido mais. Sou muito ambicioso. Infelizmente, meu vício em cannabis causou uma doença de pulmão que me trouxe a morte precoce, aos 40 anos, em Roma. Em suas obras, o senhor cita outras cidades, mas também Londres. O senhor poderia nos contar um pouco sobre as suas viagens e o lugar que frequentava em sua cidade natal? Eu sempre apreciei muito as viagens. Por esse fato, passei grande parte da minha vida viajando no exterior, Itália, França, Norte da África e nas Índias Ocidentais. Considero-me um viajante afeiçoado. Meu gosto por cenas exóticas foi refletido em algumas de minhas obras. Como foi a época em que viveu e quais foram os fatos marcantes que o senhor se recorda? Bem, a época em que vivi foi muito complexa, por isso acho que é bom selecionar somente alguns fatos. Mas talvez o mais importante tenha sido a criação da cinematografia, pois consegui me libertar do modo tradicional da narrativa direta. Como o senhor descreve a sua escrita? Todas as coisas que influenciaram a minha vida me levaram a ter um ponto de vista privilegiado para observar coisas que me rodeiam. E isso pode ser observado em minha escrita. Às vezes é tão sutil ao leitor que algumas partes podem ser compreendidas de forma errada, o que acarreta em uma releitura do texto. Se ele tivesse nascido uma década antes, como o senhor acha que seriam suas obras? Se eu tivesse de fato nascido uma década antes, eu certamente não teria escrito o tipo de novelas que escrevi. Muito possivelmente não produziria nada memorável. O meu trabalho teve essa qualidade justamente pelo cruzamento literário da minha década e da passada. No começo do conto, quando as viúvas andam, o leitor tem dificuldade na compreensão dos personagens. Esse efeito é criado pelo narrador. Como o senhor explica isso? O leitor, de fato, tem o conto sobre a perspectiva de um narrador observador que descreve o encontro das personagens em uma festa em que os convidados, tudo é desconhecido por ele. Então, estão focando sobre assuntos privados, cujo leitor não tem nenhuma pista. Com o tempo, no entanto, o leitor se acostuma com um método oblíquo de apresentação por parte do narrador. Eu diria que o conto Quando as Viúvas Amam tem um enredo fantástico ou real? Bem, o mundo dessa narrativa eu considero totalmente fantástico, mas a fantasia é restrita, em sua maior parte. As personagens são pessoas deste mundo, como senhoras e senhores da alta sociedade, convincentes dentro de um contexto em que ocorre. No entanto, é excêntrico e improvável seu comportamento. O título apresenta um tom meio sarcástico em relação ao conto. Como o senhor explica isso? É muito importante o senhor ter tocado nesse tema. Os meus títulos sempre trazem algo mais irônico em relação à história, mas principalmente o meu conto, Quando as Viúvas Amam, isso pode ser nitidamente percebido. Nesse mesmo conto, como o senhor caracterizou o espaço e o tempo da narrativa? Eu tive como espaço Londres, a minha cidade natal, e aproveitei para utilizar o mesmo tempo em que vivi, e junto a isso, descrevi um local onde eu costumava frequentar. No conto Quando as Viúvas Amam, o senhor faz recorte sobre a sociedade da época. Qual é ele? O conto mostra ao leitor um recorte de uma sociedade hipócrita e preconceituosa, na qual a mulher, depois de certa idade, tem que se casar. No caso das viúvas, mesmo que elas tivessem uma boa condição financeira, era melhor que se casassem novamente. Para realizar essa união, elas utilizavam a sedução feminina para conseguir chamar a atenção dos homens. Isso pode ser uma temática que eu abordo no conto. O senhor já foi influenciado por alguém? Essa pergunta eu não posso mentir. Sim, eu fui influenciado por Evelyn Loth, pelo uso característico de itálico para dar a ênfase equivocada a uma observação. No romance Quando as Viúvas Amam, o senhor faz alguma satirização que não pode ser percebida pelo leitor comum? Se bem me lembro, eu também gostava de fazer paródias sobre escritores de colunas de fofocas. Isso pode ser notado no início do romance, quando a senhora Ponley está lendo o jornal. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer estar aqui.